Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje, terça-feira, e terça-feira é dia de Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós estamos caminhando pelo livro de Gênesis. Hoje faremos a leitura de Gênesis capítulo 13. Então, separe sua Bíblia, dá uma travada aí no vídeo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13 e me acompanhe nessa leitura e breve explicação. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, vamos ver aqui uma contenda, uma, uma certa divergência entre Ló e Abrão, entre tio e sobrinho, e entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Logo após a saída deles do Egito, eles se dirigiram até Canaã e Abrão ele passa exatamente pelo mesmo lugar que está registrado em Gênesis capítulo 12, versículos 8 e 9, onde Abrão ali ele estabelece, ele arma uma tenda e ali então ele edifica um altar ao Senhor. Ao passar por esse altar, como nós estamos vendo aqui no início do capítulo 13, Abraão novamente serve ao Senhor ali naquele altar que ele já havia feito alguns dias antes de entrarem no Egito. Agora, saindo do Egito, ele reencontra aquele lugar, sacrifica ao Senhor ali e logo depois eles seguem sua jornada até Canaã. E em Canaã, então, há essa divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Para que eles não ficassem numa mesma terra brigando, Abrão então dá ao seu sobrinho a oportunidade dele escolher um lugar para onde ir. E ele chega a dizer: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló então olha as campinas do Jordão. Aos seus olhos era uma terra muito boa, em que pese estar ali localizadas as cidades de Sodoma e Gomorra, como vai dizer o texto aqui no versículo 13, Sodoma havia ali habitantes, homens muito maus, e grandes
pecadores, que no futuro o Senhor vai cuidar deles. Mas Ló escolhe montar as suas tendas ao longo da campina do Jordão e ali onde ficavam localizadas exatamente essas duas cidades que jaziam no mal, essas cidades que eram habitadas por homens maus e pecadores. Ele foi para a campina do Jordão e então Abraão vai para o outro lado. E exatamente no momento que ele vai para o outro lado, Deus então chama a atenção de Abraão e diz a Abraão: olhe toda essa terra que está à sua frente. Essa terra será da sua descendência. Essa terra será da sua descendência não por um período de tempo. Ela será da sua descendência para todo sempre. É onde Israel está até hoje, meus irmãos, localizada. Então, Deus ele renova a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, e ele está aqui agora reafirmando aquela aliança, reafirmando aquela promessa, dizendo para Abraão: não se preocupe, aparentemente aquelas terras ali nas campinas do Jordão são melhores do que as que você irá herdar. Mas as que você irá herdar, que a sua descendência irá herdar, são muito melhores, e é exatamente ali que eu quero que o meu povo no futuro venha a habitar. Então, Deus novamente renova a sua aliança ali com Abrão. Abrão então monta as suas tendas no lugar que é chamado de Escarvalhais de Manre, junto à cidade de Hebrom, uma cidade muito famosa no futuro, historicamente muito famosa no futuro. E ali então ele ergue um altar ao Senhor, como era costume de Abraão fazer todas as vezes que ele estava em certo lugar e ali descansava, montava sua tenda. Ele também ali montava um altar, erigia um altar para o Senhor. Então o capítulo 13 nos traz exatamente o registro dessa separação entre Abrão e Ló, e nós vamos ver no futuro que Abrão inclusive vai agir com piedade e misericórdia, orando pelas cidades de Sodoma e Gomorra, justamente por causa do seu sobrinho Ló e de toda a sua família que ali estavam habitando. Terminamos aqui então, meu irmão e minha irmã, o capítulo 13 de Gênesis, que nos conta a história da separação de Abrão e Ló e também a história da renovação da aliança de Deus com o seu servo Abrão, para que ele tivesse ali firmado no seu coração a certeza de que no futuro aquela terra que estava ali diante dos seus olhos seria a terra de toda a sua descendência. Meu irmão e minha irmã, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, principalmente aquelas que não têm muito contato com as Escrituras, que não conhecem muito bem as Escrituras ou que têm até certa dificuldade de compreender os textos bíblicos. Percebam que eu faço a leitura e dou uma explicação bem simples, sem tomar tempo dos irmãos com questões teológicas aprofundadas, mas contando aqui uma história, narrando uma história, seguindo essa narrativa aqui de Gênesis, explicando o que está acontecendo naquele período ali histórico. Amém? Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.